Boa noite, meus irmãos. Tendo em vista que nós não conseguimos continuar, com a transmissão ao vivo pelo Instagram da igreja do nosso Reino em Casa de hoje, quinta-feira, estou gravando esse vídeo aqui para deixar a nossa reflexão diária e deixar registrado também aqui no Instagram para que as pessoas possam ouvir, e entender um pouco daquilo que Deus está nos falando hoje e quer falar com a gente aí no decorrer dos tempos. Então a nossa reflexão é, eu quero deixar claro que sempre que a gente ora no final, se alguém tiver algum pedido de oração, por favor, tenha fineza, caso queira, de enviar uma mensagem via direct pelo nosso Instagram aqui da Igreja Batista no Grande, ou chamar no particular no WhatsApp ou algum grupo e faça o seu pedido de oração. Não deixe de fazer o pedido de oração. Não precisa colocar nos comentários, caso você não queira desse vídeo, mas se você quiser mandar uma mensagem via direct, vai chegar até a gente vai estar orando aí por você, pela sua família, pela sua causa que você quer apresentar a Deus. Nossa reflexão hoje está lá no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17. Nós vamos utilizar de 2 textos para ter uma melhor compreensão da história, do fato, do acontecimento, daquilo que ocorreu nesse monte chamado de Monte da Transfiguração. Nós vamos ler o Mateus 17, do 1 ao 8, e posteriormente nós vamos lá em Lucas, capítulo 9, do 28 ao 36, e a gente vai, como um texto completa o outro, a gente vai chegar em uma melhor compreensão. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 17, a partir do verso de número 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, fareis 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Então, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenha medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais a ninguém a não ser a Jesus. Eu gosto muito desse texto porque ele traz uma noção aqui da espiritualidade humana, É bem verdade que Blaise Pascal, um grande matemático aí do século XX, ele disse que há no homem um buraco que somente Deus pode preencher. No mesmo raciocínio, na mesma esteira, temos Dostoiévski, que vai dizer que há no homem um vazio do tamanho de Deus. E é bem verdade que esses 2 homens, talvez eles tenham lido o pregador do grande Eclesiastes, que vai dizer que Deus colocou dentro de cada um homem o anseio pela eternidade. Eternidade essa que não é possível por nós mesmos, pelo fato de nós sermos uns seres finitos. Mas estudando, outros povos, outras religiões, inclusive, a gente percebe que existem civilizações, por exemplo, que pode ser que elas não tenham ali sua estrutura política, sua estrutura econômica, mas há sempre uma estrutura religiosa. Em todas as civilizações, quer seja tribos indígenas, quer sejam povos que ainda não foram alcançados, por exemplo, pelo Evangelho de Cristo, ao chegar lá, nota-se, as pessoas registram que essas pessoas ali, daquelas civilizações, elas adoram algum tipo de Deus. Elas prestam algum tipo de culto, elas têm uma certa liturgia a cumprir, há alguma divindade. Então o ser humano ele tem sempre essa necessidade de rogar a alguém que é totalmente diferente dele, alguém que na mente do ser humano que ainda não conheceu Jesus Cristo, é alguém que pode olhar para ele e ir de encontro ao seu anseio.
seja um ídolo, seja qualquer outro tipo de coisa. E há pessoas também que, ao contrário da maioria, que sempre está em busca de uma religião, ou sempre em busca de alguém para quem orar, para quem pedir, ao invés de preencher esse vazio ou esse buraco, como bem disse Blaise Pascal, essa pessoa, ela mesma preenche esse vazio por si mesma. Aí, nesse sentido, ela começa a colocar no lugar que seria devido a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ela começa a colocar pessoas, começa a colocar coisas, começa a criar ídolos para si no lugar, ou prestar culto que, em tese, a princípio, seria prestado apenas para o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse em tese ou a princípio, porque para aquelas pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, elas vão, de alguma forma, tentar fazer com que esse vazio seja preenchido por outras coisas. E esse texto, ele me chama a atenção pela atitude de Pedro, e é sobre Pedro que nós vamos falar aqui, não somente sobre esse alumbramento que houve, né, nas palavras do Rabino Joshua, essa experiência do Monte da Transfiguração é uma experiência de um alumbramento, né, um encontro com o sagrado, mas diante daquilo, da proposta colocada por Pedro nesse momento. A primeira coisa, o primeiro destaque que eu trago é que Jesus sobe para o monte com um fim específico. Ele não subiu lá para se encontrar com Moisés e Elias. Antes, segundo o registro de Lucas, é o segundo texto que nós vamos utilizar para que a gente possa entender o quadro todo, né? É o segundo texto, Lucas capítulo 9, do verso 28 ao 36, ele também ele traz esse mesmo fato ocorrido no Monte da Transfiguração. Lucas vai registrar o seguinte: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Ou seja, a finalidade de Jesus ao pegar os 3 discípulos, aquelas 3 pessoas que eram mais próximas dele, a finalidade de Jesus era subir ao monte para orar. E enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como um brilho de um relâmpago. Então, enquanto ele estava orando, os discípulos estavam ali, não sei fazendo o quê. O texto, nenhuma narrativa aqui fala se Jesus estava olhando ajoelhado, deitado, em pé, sentado, não importa a forma física no qual ele estava se apresentando diante do seu Pai, diante de Deus o Pai. O que importa é o fato dele estar ali orando. Ele chama os seus 3 mais chegados para que pudessem também orar com ele. Mas não era isso que eles estavam fazendo. Ao que tudo indica, pela leitura aqui do texto, os outros 3 não estavam orando com Jesus. Mas enquanto Jesus orava, o seu rosto resplandeceu. Aí Mateus continua no registro. Mateus diz no versículo 2, ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz, ou seja, Jesus estava ali com seu corpo glorificado. Né? É a esperança que nós teremos quando da ressurreição dos nossos corpos, se nós já estivermos mortos, quando do retorno, né, da parousia, do retorno de Jesus Cristo, quando os mortos, né, vamos falar de quem já foi em Cristo, quando os mortos serão ressuscitados, eles serão ressuscitados com um corpo glorificado, né? Um corpo diferente à semelhança desse que aconteceu no Monte da Transfiguração. Então, Jesus ficou transfigurado e no mesmo momento apareceu 2 personagens da religião judaica, a saber, Moisés e Elias,
conversando com Jesus. É muito interessante para o judeu essa inserção, né, na história aqui, nesse momento histórico aqui, da figura de Moisés e a figura de Elias. Moisés, nós sabemos que foi um grande estadista, né? Foi uma pessoa que foi escolhida e capacitada para Deus para liderar o povo de uma saída, de um êxodo do Egito, jamais algo que nunca havia acontecido. Moisés liderou cerca de 2 milhões de pessoas saindo do Egito após administrar junto a Faraó, né? Negociar com Faraó essa saída, após ele ir lá em nome de Deus, falar em nome do eu sou diante de Faraó, falar a respeito das pragas que sobreviriam sobre o Egito caso Faraó tivesse o seu coração endurecido, como de fato foi endurecido. Moisés foi esse grande homem usado por Deus para tirar o povo da escravidão. Aquele mesmo povo, né, os filhos de Jacó, que desceram juntamente com Jacó e chegaram até José ali, anos atrás, para pedir a acolhida no Egito em virtude da fome. O povo ele se multiplicou tanto, o texto de Gênesis vai dizer que a família de Jacó, quando foi morar no Egito, era aproximadamente 75 pessoas. E essa família cresceu tanto, Deus abençoou tanto essa família, de acordo com a promessa que ele havia feito a Abraão, seu filho, que Abraão seria pai de multidões, de muitas nações. Deus abençoou tanto aquela família que aquela família virou, assim, não se sabe o número exato, mas provavelmente aí algo em torno de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Então, Moisés é essa pessoa que administrou junto a Faraó, tirou o povo do Egito, fez com que, através do poder de Deus que havia sobre Moisés, o mar vermelho se abrisse e o povo se atravessasse os pés a seco, né? E chegasse do outro lado do rio, e durante 40 anos administrou junto a Deus ali o povo no deserto. Deus, através de Moisés, que foi o mediador naquele momento, concedeu a sua lei ao povo. Então Moisés aqui, nesse contexto, ele era uma pessoa muito respeitada pelos judeus, notadamente pelos fariseus. As pessoas liam Moisés, interpretavam Moisés. O Talmud nada mais é do que a interpretação dos rabinos a respeito da lei escrita por Moisés. Qual é a lei? São os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A tradição cristã vai dizer que foi Moisés o autor desse Pentateuco. Então, Moisés era uma pessoa muito amplamente respeitada na religião judaica. E a segunda personagem, ou o segundo personagem, é Elias, né? Elias ali representando os profetas, Moisés representando a lei de Deus, Elias representando os profetas. Poderia ser qualquer outro profeta? Poderia, mas Deus quis que fosse Elias que aparecesse ali. Aqui a gente faz um adendo, né? Elias foi muito usado por Deus. Primeiro Reis, inicinho ali do segundo livro dos Reis, a gente vê Deus operando muito através de Elias. Ele foi um grande profeta, mas não significa que ele foi o melhor. Porque no reino de Deus não há um melhor, esse cara é bom demais e aquele não é. Não. No reino de Deus, o apóstolo Paulo vai nos explicar isso lá na frente, que Deus usa cada um de nós na medida da nossa fé, na medida das nossas possibilidades, na medida das nossas condições. Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, sim, pode sim, através de nós, sim, mas ele vai nos usar de acordo com o seu bem-querer, de acordo com a sua vontade. Então não é essa questão de ficar comparando, aquele é melhor, esse não é tão bom, não. Deus usa ali na medida, naquele local, naquela localidade, de acordo com a sua vontade. Então aparece Elias representando todos os profetas, porque a partir do momento que o povo entrou na terra de prometida em Josué, Deus começa a levantar ali entre eles já em Josué profetas
para ser a boca de Deus ali para com o povo. E durante toda a história de Israel, houve profetas, Deus falando ao povo, profetizando ao povo, dando o seu recado. Então aparecem essas duas figuras conversando com Jesus, a lei e os profetas, ou seja, o basilar, a base, aquilo que sustentava a religião judaica estava ali juntamente com Jesus. Pedro, de outra maneira, e é aqui que entra a nossa reflexão, e é aqui que entra aquilo que nós queremos compreender hoje. Pedro, de outra maneira, ao ver a glória diante dele, né? Os dois ali com seus corpos glorificados, os três ali com seus corpos glorificados, ele fala o seguinte: então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, versículo 4 de Mateus 17. É bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro, ele estava num ambiente de glória, um ambiente glorioso. Pensa aí um culto que você já participou na igreja ou em qualquer outro lugar onde você fala assim: nossa, a glória de Deus desceu aqui hoje, né? A gente usa essas expressões, né? Eu quero ver a glória de Deus hoje aqui, mas a gente fala sem pensar, né? Porque o Moisés pediu para ver a glória de Deus e Deus falou: Moisés, você não vai suportar, cara. Se eu te mostrar realmente quem eu sou, toda a minha glória, eu vou te matar. Então eu vou fazer o seguinte para você: eu vou colocar você na fenda de uma rocha e quando eu passar, minha glória passar, eu vou tampar a fenda para você não morrer, né? Só um detalhe aí para a gente compreender. Às vezes a gente fala coisas sem pensar, mas pensa um ambiente em que você falou: nossa, Deus, houve aqui epifania, manifestação de Deus, o Espírito Santo falou através do louvor, através do sermão, nossa, encontramos Deus aqui, foi bom. Pedro estava nesse ambiente. Pedro estava nesse ambiente onde Jesus estava presente ali com seu corpo glorificado, onde tinha Moisés. Pedro poderia pensar: nossa, eu li tanto Moisés e ele está aqui. Nossa, Elias, os feitos de Elias, o Monte Carmelo, ele orou e o fogo desceu, comeu. Olha só, Elias ressuscitou pessoas do passado, olha só que interessante, eles estão aqui, a glória de Deus está aqui. E qual foi a ideia de Pedro? Senhor, que bom que estar aqui, disse Pedro. É bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Pedro, ele queria ficar naquele ambiente. E o pior, ele queria construir tenda, e tenda aqui, entenda, no pensamento judaico, a gente traz à memória a tenda da congregação. Aquela que foi ordenada a sua construção por Davi lá atrás, para o tabernáculo, onde ficava a presença de Deus. E Pedro queria colocar Jesus no mesmo nível, ou melhor, queria colocar Elias e Moisés no mesmo nível que Jesus. Pedro, então, não discerniu a centralidade da pessoa de Cristo. Não discerniu que Cristo era diferente. Talvez se Pedro tivesse orado com Jesus, no momento em que Jesus chamou eles para ir para o monte, se ele tivesse começado a orar, ele pudesse ter discernido. Talvez se Pedro, de outra maneira, se ele tivesse entendido a conversa de Moisés e Elias com Jesus, ele teria entendido. Por quê? Lucas, de outra maneira, vai registrar para nós qual foi essa conversa em que Jesus teve com Moisés e Elias. O Mateus vai dizer que, no versículo 3 do capítulo 17, naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Mateus não fala qual era o teor da conversa. Lucas vai nos trazer luz a essa fala. Lucas vai dizer o seguinte, a partir do versículo 31. Apareceram em glória, Lucas 9, 31. Apareceram em glória, esplendor e falavam sobre o quê? Sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Então a conversa de Moisés, Elias e Jesus não era que você é melhor do que eu, porque você é o filho do Pai,
Quem é você? Você aí, ô Elias, você era profeta, você acha que você é melhor do que eu, que sou a lei, que represento a lei? Não era esse tipo de conversa. Não era sobre quem tem mais seguidores. Não era sobre quem assiste mais, qual pastor as pessoas seguem no YouTube ou no Instagram e quem gosta de assistir mais. Não era esse o pensamento e a discussão. Não é que eu sigo o pastor A e você segue o pastor B e o pastor B está falando uns negócios diferentes. Não é sobre isso. A conversa aqui era sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Eles estavam falando sobre a cruz de Cristo. Eles tinham a consciência de quem Jesus era, que ele era superior a eles. A discussão ali não era se Jesus estava no mesmo nível deles. A discussão ali era sobre o êxodo. Essa partida, que esse termo partida em grego significa êxodo, significa a libertação que Jesus iria promover em Jerusalém. E como se daria essa libertação que Jesus ia promover em Jerusalém? Seria uma libertação política, econômica, social? Não, espiritual. Porque a libertação, o êxodo que Jesus faria com os braços abertos, sendo pregado na cruz do Calvário. Então Moisés e Elias sabiam com quem eles estavam falando e sabiam que Jesus era sobre eles, estava acima deles. E essa não era nem a discussão e nem a questão. Porque no reino dos céus não tem, entre os conservos, não tem aquele que é mais e nem aquele que é menos. Tem aqueles que possuem um pouco mais de responsabilidade e por possuir um pouco mais de responsabilidade serão cobrados. Mas para Deus, quando olha para mim, para você, quando Ele olha para nós, para pastores, para bispos, apóstolos, nem existe apóstolo mais, mas enfim, quando Deus olha, Ele olha a marca de Cristo que existe em cada um de nós. Então a conversa deles era sobre a cruz, sobre a supremacia do Messias, do Cristo, sobre o Cristo, o próprio Cristo se entregando. Eu sou o bom pastor, não é o que Jesus fala em João 10? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É Jesus se doando pela humanidade, por aqueles para quem Deus quer que a salvação chegasse. Então, a discussão não era sobre colocação, se Jesus está em primeiro, segundo ou terceiro lugar. A discussão ali, a conversa ali era eles falando com Jesus a respeito da missão de Jesus, que era ir para a cruz do Calvário. Essa sempre foi a missão de Jesus. É Apocalipse 13:8 vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a eternidade. Antes que houvesse o haja luz, Deus já havia, dentro da sua providência, dito: haverá o haja cruz, porque o meu filho terá que descer e morrer pela humanidade. Não pense que Deus foi pego de surpresa com o pecado do primeiro casal, né? A gente não pode ser ingênuo nesse sentido. Então Pedro não discerniu, meu Deus do céu, a proeminência, a supremacia de Cristo. Que Cristo é superior a todo homem, a todo homem. Eles eram bons homens, eles eram homens ilustres. Pedro ele não poderia ter confundido o serviço que esses homens ilustres tiveram no passado com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é além. Sobre esse tema, o bispo da Igreja da Inglaterra, John Charles Riley, foi bispo pela 1860 até 1900, sua morte, ele foi bispo na Igreja da Inglaterra. Ele diz uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, para a gente compreender, para a gente não ser como Pedro, nessa nossa busca de preenchimento desse vazio, como a gente disse aqui no início, na introdução, a gente acaba colocando pessoas ou coisas no lugar que é somente devido para Deus. Ele vai dizer o seguinte, o John Charles Riley, ele faz um solene alerta. Bispos, padres, diáconos, cardeais, o Papa,
os concílios, pregadores e ministros de grupos evangélicos, eu posso colocar uma chave aqui com toda a licença e colocar professor da escola bíblica dominical, fecho, são continuamente exaltados a uma posição que Deus jamais tensionou que preenchesse, usurpando assim a honra devida somente a Cristo. Ele não está falando que não se pode gostar ou elogiar fulano ou ciclano. Ele está falando de pessoas que querem a glória para si, usurpando o lugar que é somente de Cristo. É o que o Pedro queria. Vamos fazer tenda para Moisés e para Elias. Espera aí, a tenda da congregação era só para a presença de Deus. E a presença de Deus se faz através do Filho. Não era para colocar homens, ainda que ilustres, ainda que homens que foram usados e muito por Deus. Voltando para o Heiler, os melhores homens não passam de homens, mesmo em seus melhores momentos. Os patriarcas, os profetas e os apóstolos, os mártires, aqueles que morreram em defesa do evangelho, ou melhor, por não negar o evangelho, os pais da igreja, os reformadores, os puritanos, todos são pecadores. A exemplo de Moisés e Elias. Todos são pecadores que precisam do Salvador. Santos, úteis, dignos de honra em seus respectivos lugares, sim, mas apenas pecadores e nada mais. Nunca podemos permitir que eles sejam interpostos entre nós e Cristo. Somente Jesus Cristo é o Filho em que o Pai se compraz. Isso é muito interessante. Porque Pedro, depois dessa ideia que Pedro teve aqui, de que vou fazer tendas, aí Deus teve, fica imaginando, Deus colocou a mão assim e falou, esses caras não entenderam nada, deixa eu entrar na jogada. Aí Deus fala o seguinte aqui, ó, versículo 5 de Mateus 17. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este, Jesus Cristo, o ungido, o Messias, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Ouça-o, ouçam-no, falando para os três, Pedro, Tiago e João, ouçam-no. Eu me agrado do meu filho. Moisés e Elias tiveram um papel espetacular. Foram usados por mim, eu capacitei. É incrível Moisés, quando ele está no deserto, tem um texto, eu não sei se é Êxodo ou Números, que fala que Moisés está ali para construir o tabernáculo, e recebe de Deus ali as especificidades que deveriam ter o tabernáculo, e o texto diz que o Espírito de Deus sai de Moisés e vai sobre 40 homens que foram destinados para construir, os artífices, aquelas pessoas, os arquitetos, os engenheiros da época. O Espírito de Deus vai sobre aqueles homens para que aqueles homens pudessem ter a sabedoria, o discernimento para construir o tabernáculo no passado. Então, foi um homem extremamente usado por Deus, foi ilustre. Não podemos negar isso, mas ele era homem, pecador. Assim como eu, assim como você, Moisés, Elias, Josué, todos os heróis da fé, todas as pessoas que passam, são pessoas à semelhança de mim e você. De modo que a proeminência precisa ser dada a Jesus Cristo. De modo que eu não posso escolher pregador A ou B como, não, esse cara é a voz de Deus. Como a tradição católica romana vai dizer que o Papa é o representante de Deus aqui na Terra, A tradição católica traz essa ideia, é um dos dogmas do catolicismo, E muitas pessoas agem dessa forma. Não, o fulano de tal falou, tá falado, são homens. Nós não podemos criar tendas contemporâneas e colocar pessoas, professor de escola bíblica no mesmo patamar de Jesus, misericórdia, entende? Note bem,
O texto aqui e o próprio apóstolo Paulo aos Romanos vai dizer, não, a gente deve dar honra a quem tem honra. Vamos dar honra. Se é passivo elogio, vamos elogiar. A questão não é essa. A questão é, tendo em vista o vazio que existe dentro do homem, essa vontade que o homem tem de procurar um ser totalmente outro, que leva, por vezes, à idolatria, que leva, por vezes, a colocar suas esperanças na fala ou no sermão de pastores. Simples, por quê? Porque eles estão falando da parte de Deus? Não, é porque fulano ou ciclano falou. Essa é a pegada do texto. É isso aqui que o texto está desnudando para nós hoje. São homens de Deus, são usados por Deus, à semelhança do que Riley falou? Sim, são, mas são pecadores. E a proeminência, a supremacia, o culto, o louvor, a adoração, ela precisa ser destinada à verdade. E a verdade se revela na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Pedro ali, bolado ali, querendo ficar naquele local de alumbramento, naquele lugar bacana. Vou ficar aqui em cima do monte, porque aqui em cima do monte eu vejo a glória. Aqui em cima do monte eu vejo Moisés, Elias, Jesus com o corpo glorificado. É bom estar aqui. É bom estar nesse ambiente igreja, onde nós somos renovados, nós somos encontrados pelo Espírito Santo, Deus trabalha com a gente, é ótimo estar nesse ambiente. Mas Deus nos chama não para ficar nesse ambiente somente. Olha só o que acontece. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, versículo 6, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus, quando eles ouviram a voz da nuvem, eles prostraram e ficaram com medo. Por que eles ficaram com medo? Porque eles não tinham intimidade com Deus. Talvez por nunca terem ouvido a voz de Deus. Mas como assim ouvir a voz de Deus? Mateus traz um indicativo e Lucas também. Jesus subiu para orar, para conversar com o Pai. Os discípulos não estavam orando, de modo que eles não tinham intimidade com Deus em oração. Então Deus falou, aterrorizou. Eles ficaram aterrorizados e colocaram o rosto em terra. Mas Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse: levanta-se, não tenham medo. Levanta aí, ó. Não tenha medo não. Vai chegar uma hora que vocês vão ter intimidade com meu Pai e quando ele falar, você não vai ficar aterrorizado. Então não precisa ter medo do meu Pai. Levanta. Levanta. E vamos fazer o quê? E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Aí Jesus falou com eles: não conta para ninguém o que aconteceu aqui, porque a história estava tratando, aquela conversa com Moisés e Elias estava falando da cruz, e Jesus não queria que ninguém soubesse daquele momento. E o que eles fizeram? Desceram o monte. Após ter essa experiência, após ter esse alumbramento, eles desceram do monte. Eles saíram daquele lugar de conforto. Às vezes nós queremos espiritualidade para nós, mas nós queremos ficar em cima do monte. Não estou falando aqui do monte literal, tá? Porque não é nem da nossa tradição subir em monte, orar no monte. Não estou falando e não estou criticando quem o faz, não é isso. Mas às vezes nós queremos ficar somente no nosso lugar de conforto. Quando, na verdade, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é para ser pregado e é para ser vivenciado ou experienciado, como diz a minha esposa, é para ser experienciado na vida do próximo, no vale, quando se desce do monte, é onde está lá a dor, a opressão, é nas ruas, nos guetos, nos becos, onde as pessoas precisam de libertação, de conforto, carinho, afeto, precisam de Cristo, nós precisamos compreender, e Pedro compreendeu isso muito bem após o derramamento do Espírito Santo, que é no vale, é nesses lugares insalubres, encharcados da violência, que a glória de Deus ela superabunda.
É nesses lugares que nós precisamos montar tendas e falar: entra aqui, Jesus, o seu lugar aqui nessa casa, nesse bairro, nessa cidade, nesse local de prostituição, nesse prostíbulo. Entra aqui e muda a história, muda a vida. Faça com que as pessoas mudem suas vidas, haja metanoia, mudança de mente, de modo que o Senhor possa ser Senhor delas e elas reconhecerem que o Senhor é Senhor e elas se tornarem suas servas. É no vale, não é no monte. No monte nós não podemos, nesse lugar de ajuntamento onde nós nos reunimos, nós não podemos criar tendas para pessoas, para homens. Por mais ilustres que esses homens sejam, é o que eu aprendo com Pedro aqui. Por mais ilustres que esses homens sejam, nós não podemos criar tendas para eles, porque toda honra, toda glória, todo louvor precisa ser dado a Jesus, a quem o Pai constituiu sobre tudo e sobre todos. Então, se nós queremos construir tendas, que essas tendas sejam construídas nos locais, nos lugares, e não tendas no plural, tenda para Jesus, somente para Ele. Que essas tendas sejam construídas nesses condomínios fechados, luxuosos, onde as pessoas acham que são autossuficientes. Lugares onde as pessoas, esse buraco, como disse Blaise Pascal, um buraco aqui do tamanho de Deus, elas acham que possam ser preenchidos através de riquezas, através da força do trabalho, dos seus braços, que a gente possa levar uma tenda e colocar Jesus ali na vida dessas pessoas, para que essas pessoas possam reconhecer quem é o Senhor Jesus na vida delas. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu. Muito obrigado por essa facilidade que nós temos de gravar um vídeo e expor na página da igreja esse vídeo. Embora tivemos problemas técnicos aqui para o vídeo ao vivo, mas sua mensagem foi falada, o seu evangelho foi lido e eu tenho certeza que o seu nome será glorificado, Senhor. Que o Senhor possa vir de encontro às necessidades dos seus filhos, pois o Senhor sabe quais são e quem são, que o Senhor sonda dos nossos corações e sabe de tudo. E que possamos, Pai, ter essa consciência de que a supremacia, a proeminência é somente dada a Cristo. Nós podemos sim tecer elogios, dar honra a quem tem honra, sim, Deus, mas que a gente possa ter a plena convicção de que homem nenhum, nem Moisés, nem Elias, a exemplo desses dois que foram homens que foram extremamente usados pelo Senhor no passado, mas que eles, o sangue deles, não é capaz de purificar do pecado. E somente o seu Filho, a quem o Senhor compraz, a quem o Senhor entregou, deu a ele toda a autoridade no céu e na terra, apenas o sangue do seu Filho, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é capaz de nos salvar dos nossos pecados. Então que possamos ter essa consciência, Deus, e que possamos criar tendas, sim, para Jesus, nos lugares mais nefastos, nos lugares onde as pessoas não querem ir, mas existem pessoas ali que estão morrendo, sofrendo, necessitando do seu acolhimento, necessitando do seu amor, necessitando da sua salvação. Em nome de Jesus, Pai, que essa possa ser a nossa missão, que a gente, enquanto igreja, a gente possa compreender que é no vale, e é nos guetos, é nas vielas, é nos condomínios luxuosos, onde as pessoas colocam esperança nas riquezas. É nesses lugares que a sua graça é superabundante. Em nome de Jesus eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Deus abençoe você e até a próxima aí, querendo Deus. Até mais.